4 informações maravilhosas para você, torcedor rubro-negro, e também para o técnico Felipe Luiz, envolvendo 4 jogadores do Flamengo. Eu quase contei. Não vou dar spoiler, senão vocês vão saber. E tem também o Rogério Ceni. Arrisco a dizer que o Rogério Ceni atualmente é o maior freguês do Flamengo. A gente vai trazer os números aqui, os números impressionam de uma maneira positiva para o Flamengo, extremamente negativa para o treinador quando ele encara o Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, é isso mesmo, soltar aquele like, dá o like aí, ativa a notificação, ativa o sino, e assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui você será avisado pela plataforma. E obviamente não deixe de compartilhar também esse vídeo e não deixe de hypar o vídeo, isso é importante, beleza? Vamos para as informações. O Flamengo vai defender nesse domingo contra o Bahia, você já sabe, né? O Flamengo não terá o Saul, o Flamengo não terá o Saul por dores no tornozelo, o Alexandro e o Léo Pereira estão suspensos. Por outro lado, o Bahia também tem 13 desfalques entre lesionados e suspensos. E o Flamengo vai defender uma sequência muito boa diante do Bahia. Segundo o GE, a última vez em que o Flamengo perdeu para o Bahia foi há 6 anos, no dia 4 de agosto de 2019, por 3-0 na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Inclusive foi a estreia do Felipe Luiz como jogador do Flamengo, me lembro desse jogo. De lá para cá foram 12 jogos com 12 vitórias rubro-negras. Desses 12 jogos, 5 foram na casa do Bahia, 2 jogos em Pituaçu e 3 na Arena Fonte Nova, onde o Flamengo também tem um bom retrospecto. No estádio da partida desse domingo, de logo mais, Flamengo e Bahia se enfrentaram 27 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias do Fla, 8 vitórias do Bahia, além de 11 empates. Outro número positivo do Flamengo é o retrospecto como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Dos 11 jogos fora, o Fla venceu 7, empatou 2 e perdeu 2. O aproveitamento é de quase 70%, fazendo do Fla o melhor visitante da competição, junto com o Palmeiras nesse momento. E, além dessa ótima invencibilidade diante do Bahia, o Flamengo vai defender uma marca impressionante diante do Rogério Ceni. Gente, esse será o 10º jogo do Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador. São 16 derrotas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 16 derrotas. Agora vocês entenderam porque na minha introdução eu disse que o Rogério Ceni atualmente é o maior freguês do Flamengo? Gente, vamos lá, para vocês entenderem. 16 jogos, 16 derrotas. Não é empate, a bola... Não... 16 derrotas em 16 jogos. Eu espero que nesse domingo continue e chegue a 17 jogos com 17 derrotas. A ver, eu entendo que o Flamengo chega como favorito para esse duelo, mesmo jogando fora de casa na Arena Fonte Nova, que a gente sabe que é extremamente difícil jogar lá. Porém, o Bahia tem 13 desfalques. Já não é um time que vive a sua melhor fase. Sejamos francos. O Bahia, na hora H, sempre acaba não engatando. E, além disso, 13 desfalques, e 13 desfalques, vários importantes, tá? Então, acho que, enfim, o Flamengo é favorito para esse duelo, a ver como será. Agora, pensando durante a data FIFA e pós-data FIFA, o técnico Felipe Luiz tem 4 ótimas notícias. Vamos lá. Carrascal não foi convocado para a seleção colombiana. Gonzalo Plata não foi convocado para a seleção colombiana. E a informação que eu tive é que Varela e Arrascaeta não serão convocados para a seleção uruguaia. Isso quem me falou, obviamente, não foi ninguém do Flamengo, foi uma pessoa da comissão técnica da seleção uruguaia, que só me disse. O que eu posso dizer Varela e Arrascaeta não vão. Eu perguntei, e o Vinho de la Cruz? Que são outros jogadores que são sempre convocados também. Esses eu não posso falar, espere. E, gente, por que eu estou falando isso? Porque a logística da seleção uruguaia também seria horrível, tal como a logística da seleção brasileira. E por que eles estão fazendo isso? Está prevalecendo um bom senso, gente. Como o Ancelotti fez na seleção brasileira, o Ancelotti disse que levou o Hugo Souza, porque o Hugo Souza vai jogar, é um jogador que ele quer ter lá, entre aspas, era uma obrigação chamá-lo. O Fabrício Bruno do Cruzeiro foi chamado porque vários jogadores do setor, ou seja, da zaga, estão lesionados, então ele não tinha escolha.
E o Vitinho, lateral direito do Botafogo, só foi chamado porque o Wanderson foi cortado. Porque inicialmente ele deu prioridade a jogadores da Europa. Inclusive o Vitinho não vai encarar o Flamengo no dia 15. A seleção brasileira joga no dia 14 no Japão, contra o Japão. Tem a logística e tem o fuso horário. Não vai encarar o Flamengo no dia 15, no dia seguinte. Então, o Flamengo, teoricamente, está se saindo melhor nessa, porque não teve ninguém chamado para a seleção brasileira e o Vitinho do Botafogo foi chamado. E o Uruguai também vai jogar longe. A logística seria horrível. E aí o Marcelo Bielsa deve ter botado na ponta do lápis o bom senso, desculpa. O Varela e o Arrascaeta são meus jogadores titulares. Já conheço, não há necessidade de ficar chamando. Provavelmente estarão na Copa do Mundo. Então vou chamar outros jogadores para observar e vou deixar o bom senso prevalecer nesse momento. Já o Vinha e o De La Cruz, acredito eu que sejam jogadores que ele queira observar mais. O De La Cruz, questão de parte física, e o Vinha vem jogando pouco e não são titulares aqui no Flamengo. Então deve ter, isso não é informação, isso é na base do entendimento, entre aspas, achismo. Deve ter rolado uma conversa ali entre Flamengo e seleção uruguaia e aí eles chegaram a esse acordo. Pelo menos acho que é uma ótima notícia para o técnico Felipe Luiz, pensando durante a data FIFA e pós-data FIFA. Porque se Varela, Arrascaeta fossem chamados, Gonzalo Plata e Carrascal fossem chamados, dificilmente eles ficariam à disposição no dia 15, que é uma quarta-feira, para o jogo contra o Botafogo no estádio Newton Santos, grama sintética. Então, torcedor rubro-negro, comemore, porque esse jogo contra o Botafogo será importante também, independentemente do resultado do jogo contra o Bahia. Lembrando que o Flamengo tem uma final contra o Palmeiras, logo depois do jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, obviamente. Então, ótima notícia para o técnico Felipe Luiz, para vocês, torcedores do Flamengo, que agora vão poder comemorar que Varela e Arrascaeta não serão chamados, e Gonzalo Plata também não foi chamado para a seleção. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Estamos falando de jogadores que são peças cruciais para o time do técnico Felipe Luiz. Carrascal vem sendo titular, não sei se será titular contra o Bahia, mas é um jogador que vem sendo uma espécie aí de 12º, 13º atleta do Felipe Luiz, que tem gostado bastante. E para aqueles que me perguntam, galera, não, o Saul não preocupa, são apenas dores, tá? Ele não está lesionado, ele não está no departamento médico,